Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Atenção, senhores ouvintes. Prepare seu coração, porque começa agora mais um líder em audiência. A hora da graça de Deus. Venha participar de uma reunião na Igreja da Graça em Ribeirão das Neves. A equipe de fé do missionário R.R. Soares vai te ajudar a tomar posse da bênção. Às segundas-feiras, campanha da prosperidade, às 19h30. Quarta-feira, campanha da família, às 9, 15 e 19h30. Sexta-feira, campanha de cura e libertação espiritual, às 9, 15 e 19h30. E no domingo, busca do Espírito Santo, estudo bíblico e oração da fé. Anote nosso endereço: Avenida Ida Jubeline, número 401, bairro Florença, Ribeirão das Neves. Venha participar. Você é o nosso convidado especial. Você está ouvindo o programa A Hora da Graça de Deus. Apresentação: Pastor Ricardo Santos. Oh, levante as suas mãos comigo, em nome de Jesus, e diga: Espírito Santo, vem tocar em mim, vem renovar as minhas forças, enche o meu coração, Senhor, do teu poder nessa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo, visita o teu povo, visita o teu povo. Vem revelar a esta geração as maravilhas da tua salvação. Manifesta a tua graça aqui, dá-nos porção dobrada. Se esse povo te buscar, com certeza vai te encontrar e alcançar a vitória. O vento que sopra no jardim de Deus derrama poder, derrama unção. Não há nada mais precioso do que estar em sua santa presença. Deus de amor, Deus glorioso, Santo, 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 Deus de Israel. Glória, 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 glória ao Deus fiel. Oh, sopra esse vento poderoso, Senhor. Envia essa unção sobre nós. Aleluia. O vento que sopra no jardim de Deus derrama poder, derrama unção. Não há nada mais precioso do que estar em sua santa presença.
de amor, Deus glorioso, Santo, 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 Deus de Israel. Glória, 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 glória ao Deus fiel. Aleluia. Santo, 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 Deus de Israel. Glória, 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 glória ao Deus fiel. Aleluia. Você pode adorar esse Deus. Você pode buscar a presença dele. A presença dele é abundância de alegria. E nós queremos essa unção. Nós queremos essa paz que vem do Espírito Santo. Nós queremos entrar em tua presença, Senhor, porque é em tua presença que nós somos fortalecidos. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, ramalama selele malabacanta labarabara churianda lamanalamaia. Nós viemos aqui para te adorar, Senhor. Nós viemos aqui para te louvar, para exaltar o seu nome. Tu és santo, tu és poderoso, Jesus. Recebe, Senhor, a nossa adoração nessa hora. Recebe, Senhor, o nosso louvor nessa hora, em nome de Jesus. Aleluias. Alamassuriba lamassedere maracanta lamaia. Oh, aleluia. Lamalamasedere malamaia rima lamas. Aleluias. Oh, Deus Santo, Deus maravilhoso. Aleluia, Deus. Oh, Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, Jesus. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Aleluia. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Oh, eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Aleluia. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei
preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Aleluia, Deus, oh Senhor, exaltado. Aleluias, aleluia, aleluia. Estamos aqui para te adorar nessa hora, Senhor. Estamos aqui para render ao Senhor o nosso louvor. Estamos a Ti, Senhor, nessa noite adorando. Estamos a Ti nessa noite entregando o nosso melhor. Recebe as nossas orações. Recebe o nosso louvor, Jesus. Recebe a nossa súplica nessa noite. Nós te invocamos, Senhor. Nós queremos mais. Nós queremos mais de Ti, Jesus. Exaltado, Santo, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Salamanori malama suderekanda lama. Aleluia. Oh, rimalamadore bedoria. Oh, aleluia. Dos meus pecados lá na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Aleluias, aleluia, aleluia. É na Tua presença, Senhor, que nos somos fortalecidos. Estou seguindo. Venha participar de uma reunião na Igreja da Graça em Ribeirão das Neves. A equipe de fé do missionário R.R. Soares vai te ajudar a tomar posse da bênção. Às segundas-feiras, campanha da prosperidade, às 19h30. Quarta-feira, campanha da família, às 9, 15 e 19h30. Sexta-feira, campanha de cura e libertação espiritual, às 9, 15 e 19h30. E no domingo, busca do Espírito Santo, estudo bíblico e oração da fé. Anote nosso endereço: Avenida Ida Jubeline, número 401, bairro Florença, Ribeirão das Neves. Venha participar. Você é o nosso convidado especial. Adore a Deus nessa noite. Aleluia, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Jesus. Aleluia. Lamanamá. Feche os seus olhos nessa hora.
Comece a adorá-lo. Ele está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram Ele em espírito e em verdade. Aleluia. Iramalabassuribiriri canta lamaia. Alabalabassuturiri balacanta lamas. Aleluia. Renova, Senhor. Renova-nos. Nós precisamos do Teu renovo. Nós precisamos da Sua unção. Aleluia. Aleluia. Oh, rimadaralabasidurima. Glória a Deus. Selamachuriana lamaia lemarama. Aleluia. Aleluia. Santo, digno de toda adoração, digno de todos os louvores. Santifica-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Mais de Ti, Jesus, mais de Ti, Senhor, eu sou fortalecido em Tua presença, Senhor, meu Deus, em Sua presença é onde quero estar, é onde quero estar, buscando Tua face, tocando Tua graça, abrigado na rocha, aleluia, em Sua presença, ó Deus, em Sua presença, ó Deus, aleluias. Diga glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para o nosso Jesus. Aleluias. Deus é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Senta um pouquinho em nome de Jesus. Diga para quem está perto de você: você está muito elegante hoje, viu, irmão? Parabéns. Amém, Jesus? Ô irmãos, Deus está neste lugar. Quem crê, diga glória a Deus. Ele está aqui, se prepare para grandes bênçãos. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 9. Liga só um pouquinho esse ventilador aqui para mim. Se alguém quiser ventilador ligado, aí você pede. Liga aí na metade do caminho. Isso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Metade, isso aí acho que deu. Graças a Deus que dá vitória. Deixa ele lá. Ô irmãos, eu estou com uma palavra aqui, que ela vai fazer uma revolução na sua vida. Eu preguei essa palavra aqui de manhã, e nós vamos estudar essa palavra aqui agora à noite. Só que nenhum culto é igual ao outro. Nós tivemos aqui um culto de manhã, que foi uma boa reunião, e agora nós vamos ter um outro culto. Estamos tendo um culto aqui. O culto da manhã não vai ser igual ao da noite, nunca vai ser igual. Cada reunião é diferente. Às vezes nós pregamos a mesma palavra, o mesmo texto em um culto, e quando você vai ouvir a mensagem na outra reunião, totalmente diferente. Muda a porção de coisa. Então, deixa eu só preparar você para uma coisa. Se prepare para o que Deus tem para você aqui nessa noite, porque Deus tem uma coisa muito especial para entregar para você. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 9. A palavra do Senhor, ela diz assim: mas como está escrito,
As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Tema da mensagem é o seguinte tema, ó, volte a sonhar com o teu milagre. Repita comigo, volte a sonhar com o teu milagre. Vamos ler aqui o versículo aqui. 1 Coríntios 2, verso 9. Leia comigo em voz alta. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Preste bem atenção nisso aqui. Existe uma grande bênção em relação àquelas pessoas que amam a Deus. Um dia perguntaram para Jesus, quem é que ama a Deus? Como é que a gente mostra que ama a Deus? E Jesus explicou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Está indicando, quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que é ter os mandamentos e guardar? É quando você entende pela palavra de Deus, você lê algo, Deus mostra, isso aqui é que eu quero da sua vida. Por exemplo, existem mandamentos que são comuns para todos, Não matarás, não roubarás, não dirá falso testemunho, não adulterarás. Tem mandamentos que são comuns para todos, para mim e para você. É uma regra básica que se aplica a todos. Mas tem mandamentos que eles são para algumas pessoas. Por exemplo, nem todas as pessoas foram chamadas para ser pregador do evangelho. Não. Tem pessoa que foi chamado para ser alguém que vai pregar na praça, alguém que vai ser um missionário. Tem gente que foi chamado e Deus chamou e deu inteligência a essa pessoa para ela ser um advogado, uma advogada. Tem gente que é chamado por Deus para ser um médico. Tem gente que é chamado por Deus para ser um engenheiro. Tem gente que é chamado por Deus para ser um chefe de família, que vai educar os filhos no caminho do Senhor, que vai criar os seus filhos no temor da palavra. Cada um de nós, irmãos, tem uma missão e tem uns chamados especiais para algumas missões especiais. Quando Deus mostra para você algo na palavra, por A mais B você entende, essa aqui é a vontade de Deus. Se você cumprir esse plano, essa vontade de Deus, você vai estar no melhor caminho possível, que é o caminho da bênção. O Senhor Jesus, ele disse aqui, ó, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então quem ama a Deus, quem obedece os mandamentos dele, ele vai revelar coisas que o olho humano nunca viu, são coisas novas, que o ouvido nunca ouviu ou que jamais entrou no coração do homem, ele nunca percebeu aquilo, Deus vai entregar essa pessoa. Então eu tenho uma palavra para você, que é a que nós vamos estudar aqui. Volte a sonhar com o seu milagre. Comece a praticar o que você vai entender aqui hoje e volte a sonhar com o seu milagre. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo de número 1. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas 5, versículo 1. Aqui diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Leia o verso 3 em voz alta aí, com bastante atenção. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Preste aqui atenção. O Simão Pedro era profissional de pesca, foi trabalhar
não teve resultado na sua pesca. Aí, irmãos, ele estava fazendo uma coisa aqui, no versículo 2, que eu estava falando sobre isso aqui, é bom a gente analisar. O verso 2 diz: viu estar 2 barcos junto à praia, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Tem traduções da Bíblia que eu já li, que em vez da palavra lavar, está falando consertando redes. Eu gosto mais dessa outra tradução, que ela dá uma mensagem mais ampla. Ele estava consertando as redes, algum gomo lá, algum pedacinho dela estourava, então ele estava planejando que a próxima pesca que ele tivesse, ele já estava se preparando, para ele não ter nenhum tipo de prejuízo. É bom a gente consertar a rede e limpar a rede, tirar tudo que não presta da nossa vida. Porque se você não conserta a rede, Deus começa a mandar as bênçãos. E a rede furada, estragada, com o gomo lá quebrado, o peixe vem, mas o peixe também vai. Eu vou te dar um exemplo na prática. O que é rede furada? Presta bem atenção. Esses dias eu fui num lugar para comprar um almoço para mim, porque eu descobri, irmão, que eu não tenho assim, muito talento para culinária, não. Eu não tenho. Vou ser bem sincero. Quando eu faço alguma comida, às vezes com muita oração, sai um arroz solto. Com muita oração mesmo. Sai alguma coisinha lá. Eu não tenho talento. Então eu vou comprar comida em algum lugar. Um dia desse eu fui comprar um almoço no lugar, cheguei lá para comprar uma marmitex, para almoçar aqui. Aí eu cheguei no lugar para comprar, tinha funcionária na entrada do estabelecimento, e a funcionária é a caixa. Só que em vez de ela estar no caixa atendendo, ela estava na entrada do estabelecimento assim, ó, sentada, batendo papo com o colega dela, e ela tinha feito um picolé de gelo, que tem um picolé normal e tinha outro de gelo, que era só água. Ela estava lá lambendo o picolé de gelo assim, na entrada. Aí eu cheguei, se ela é a funcionária da empresa, e ela está lá no atendimento, qual a função dela? Ô, seu fulano, bom dia, tudo bom? Pois não, o que eu posso ajudar? Mas ela continuou a rede furada, ela continuou lá sentada, batendo papo e lambendo o picolé dela. Aí eu vi que ela não me atendeu. O que eu fiz? Eu entrei. Aí eu entrei para o estabelecimento, não era 1, nem 2, nem 3, nem 4, tinha 5, diga comigo, 5 funcionários no balcão, 5. 3 estavam atrás do balcão de atendimento, e 2 estavam no balcão da frente, era tudo junto, um negócio assim, batendo papo, uma abraçada com a outra. Ai, você viu a novela? A mulher morreu, não sei o quê. Falei, meu Deus, não estou acreditando nisso não. Ai, estava com saudade de vocês se abraçando. É aquele abraço do irmão, a vida toda. E eu lá, com a barriga roncando, esperando e olhando assim. Quando eu boto a mão aqui, que eu estou meio bravo. Aí eu botei a mão aqui, e estou lá assim, né? Cantando assim por dentro. Espírito Santo, ore por mim, me ajuda, Senhor. Aí eu vendo aquilo, e elas continuaram lá no bate-papo e abraçadas, 3 funcionárias no balcão fazendo não sei o que. Aí eu comecei a me sentir o homem invisível. Não sei se você já se sentiu assim, o homem invisível. Ninguém me viu. Falei, meu Deus, ninguém me viu. Aí eu estou lá em pé, isso aqui é o balcão, os funcionários estão lá abraçados, batendo papo, e eu aqui. Aí eu falei assim, Jesus, me ajuda. Aí eu saí, irmão, fui na porta do estabelecimento, a funcionária da portaria continuou lambendo o picolé dela de água. Aí eu respirei, contei até 7, 2, 6, 7. Aí voltei lá para dentro, isso já está dando 5 minutos quase. Aí em pé assim, olhando. Aí as 2 ainda continuaram se abraçando. Ai, saudade. Aí uma cutucou outra. Ó, o cliente. Aí que elas foram me ver. Aí saiu uma com a cara meio de sem graça e disse, pois não, o que o senhor quer? Eu queria isso e isso. Eu compro naquele lugar muitas vezes. Vou lá buscar o almoço, muitas vezes. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, a comida é muito gostosa. Muito, muito boa. A qualidade da comida é boa. Só que o atendimento é ruim. E
E pode ser que eu não volte a comprar lá de novo, que eu me sentisse meio que abandonado. Tinha 5 pessoas dentro do estabelecimento, mais uma na porta. E eu entrei e ninguém me atendeu. Essa rede desse estabelecimento aí está furada, tá ou não está? Está estragada, está com defeito. Vai vir outros clientes, também vão ser mal atendidos e não vão voltar naquele lugar. Isso é a rede furada, a rede estragada. A rede com gomo lá, que está com um problema, com defeito sério. Aí a cozinheira vai lá e faz uma comida excelente. Aí ela coloca lá. Só que quem atende no balcão, que não é ela, quem atende no balcão, atende mal. Isso é rede estragada, isso é rede com defeito. O peixe vem, mas na hora de pescar o peixe ele foge, ele vai embora. Às vezes isso acontece no casamento. É aquele marido que já perdeu a sensibilidade com a esposa, ele já não é mais cuidadoso para falar, ele já não é mais aquela pessoa educada, gentil. Às vezes é o caso ao contrário, a mulher não é aquela pessoa tão paciente mais, vive 24 horas por dia estressada. Tem um botão, irmão, que inventaram, eu estava analisando esse botão esses dias, e eu descobri que é um botão muito importante, que todos nós temos que ter. É um botãozinho chamado assim, calma. Olha para o irmão que está do lado e fala, calma, irmão. Fala aí para o irmão, calma. É o botão da calma. Quando você vê que você está meio nervoso, estressado, aperta esse botão da calma. Aí você relaxa. Porque por mais que você andar preocupada ou preocupado, isso não vai te levar a lugar algum. E pelo contrário, vai te dar prejuízo. Que você anda tão nervoso, pastor, eu sou uma pilha de nervos. Você tem que vigiar um pouquinho, que qualquer hora dessa o seu coração bate um pouquinho mais forte nessas horas de nervosismo, a tua pressão sobe, você passa mal, vai ficar todo torto, diga Deus me livre, vai ter um derrame, aí fica lá, e fica na cama, aí a tua mulher vai ter que trocar fralda, vai ter que dar banho em você era tão bravo e agora está lá, eu conheço muita gente assim, que vivia a 1000 por hora, aí agora não vive mais, vive lá na cama assim, ó. O que você quer? Não dá para entender nada que a pessoa fala. Era uma pessoa tão valente, brigava com todo mundo, agora está na cama assim, ó. O que ela quer? Ela quer água, quer arroz, quer feijão, quer tomar banho, quer que liga o ventilador, ninguém nem sabe o que a pessoa fala. Era uma pessoa que vivia 24 horas, e agora vive igual um vegetal. Então tem um botão chamado calma. Às vezes a sua impaciência com seu marido, com seu filho, com alguém que está abaixo de você, um subordinado, um funcionário, às vezes a sua impaciência é uma rede que está estragada aí, e quando você for buscar os grandes peixes, eles vão fugir, as bênçãos vão embora. O texto diz aqui, então, lê de novo aí o versículo 2. E viu, está 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam consertando ou lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, preste bem atenção aqui, Jesus falou para Simão assim, afasta o seu barco um pouco da terra. Aí ele obedeceu. 1 Coríntios 2,9 fala, o que a mente nunca entendeu, o que o ouvido nunca ouviu, o que os olhos nunca viram, o que o coração nunca recebeu, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor é aquele que tem os mandamentos dele e guarda. E Jesus deu um mandamento para o Pedro. Afasta o seu barco um pouquinho da terra. Ele afastou, e aí Jesus foi pregar a palavra, e pregou. Às vezes, você está com um problema na sua casa com um filho, e tudo que você tem que fazer não é brigar com aquele seu parente, não é xingar ele, não é arrumar mais uma confusão de tantas que já existem. Às vezes você tem que ausentar o seu barco, afastar o seu barco um pouquinho da terra. Eu estava lendo lá o Evangelho de Marcos, capítulo 9, fala que tinha um homem que ele tinha um filho problemático. Aí o que ele fez? Ele foi até os discípulos de Jesus, trouxe aquele moço e disse assim, olha, esse meu filho aqui, ele tem um problema sério.
Tem hora que tem um espírito, parece que é um espírito, uma coisa que toma ele e joga ele no fogo. Ele vê uma fogueira, ele se joga em cima, anda todo queimado aí, todo chamuscado. Ele não pode ver um brejo, uma poça d'água, ele se joga lá para se afogar. A gente vai lá e socorre ele. Ele cai no chão, ele tem ataques, ele fica com a boca espumando. É a chamada que a gente entende hoje de epilepsia. Ele tem ataques, ele tem um espírito na vida dele, um espírito mudo, ele não fala. E eu trouxe meu filho, pedi para os seus discípulos expulsarem esse espírito, e eles não puderam. Se você ler o texto de Marcos capítulo 9, você vai entender o seguinte: no início do capítulo 9 fala que Jesus chamou Pedro, Tiago e João, e eles foram para o monte para ficar na presença de Deus. Só abrir um parênteses aqui, pastor, a Bíblia então fala que Jesus foi para o monte, e para eu receber a resposta da oração, me ajuda aí, irmão obreiro, porque se eu ver criança correndo eu não consigo prestar atenção na mensagem, me ajuda aí. Voltando aqui, Jesus desceu do monte, encontra uma multidão lá, e um homem bravo, ele disse assim: trouxe meu filho que tem um espírito mudo, e pedi para os seus discípulos para expulsar, e eles não puderam. Jesus passou a noite no monte. Pastor, Deus só ouve oração quando a pessoa está no monte? Não, Deus ouve a oração do monte, ouve a oração da igreja. Pastor, o senhor vai no monte? Eu não vou, eu mesmo não gosto de ir, por algumas razões. Primeiro, no monte tem mosquito, tem ou não tem? Eu não gosto de ser picado por mosquito. Uma vez eu fui picado pelo mosquito, quase morri, diga Deus me livre, peguei dengue, fiquei doente, é uma confusão. Não gosto de monte porque tem mosquito, não gosto de monte porque eu já caí no monte e já me machuquei, não gosto de monte porque suja a bota, suja ou não suja? Fica cheia de lama, suja a roupa também. Não gosto de monte porque uma vez a gente quase morreu de tiro, porque o bandido tinha uma plantação de uns matos diferentes no monte, a gente não sabia que tinha, e a gente estava lá orando, Jesus, Jesus, daqui a pouco aparece uma turma com a metralhadora, o que é que vocês estão fazendo aqui, mano? Aí a gente foi ver, era o dono dos matos, eles não gostaram que a gente estava no mato dele. Depois a gente foi descobrir que eram os matos diferentes, a gente estava dentro da plantação de mato, aqueles matos, sabe? Que o pessoal vende aí, que sai uma fumaça. Então a gente ficou meio traumatizado, que a gente já correu de bandido, já tomou picada de pernilongo, já escorregou na montanha, já se machucou, suja a roupa, suja. Eu mesmo não gosto de ir no monte, eu não gosto. Onde é que o senhor ora? Eu oro na igreja, eu oro na minha casa, eu oro dentro do carro, eu oro em cima do telhado, eu oro dentro do banheiro tomando banho, eu oro na minha salinha que eu tenho aqui, eu sento ali, eu oro aqui no altar. Entenda o seguinte, Deus ele é onipresente, diga onipresente, ele está em todo lugar. Tem umas pessoas religiosas, não, que a oração que Deus responde é no monte. Ué, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar todas as igrejas, vamos arrumar um monte de montanhas aí, e colocar as igrejas só em cima dos morros, porque se Deus só ouve a oração no monte, a gente aqui embaixo está perdendo tempo, quem está entendendo? É umas coisas assim que as pessoas começam a inventar. Pô, pastor, Jesus ele orou no monte, mas ele orou na praia também, ele orou em outros lugares e teve resposta também. Só que tem gente que fica só olhando para uma parte. Mas voltando aqui, Jesus desce do monte, encontra a multidão, aí tem um homem bravo, trouxe meu filho que tem um espírito imundo, pedi para os seus discípulos expulsar e não expulsaram. Aí Jesus ficou bravo com os discípulos, foi lá, expulsou o demônio, e aí eles foram embora para casa. Quando eles chegaram em casa, um dos discípulos perguntou: ô mestre, por que a gente não pôde expulsar esse demônio? O que a gente não tinha? Que a gente não conseguiu? Aí Jesus explicou para eles: esta casta não vai sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Ou seja, faltava para aqueles discípulos uma consagração. Às vezes você está com um problema com o filho, não adianta você brigar com o filho, o seu problema não é com o seu filho, o seu problema é com o diabo. Quem está entendendo? É com o diabo. Eu estava contando hoje cedo, eu fui pastor numa igreja, aqui numa cidade aqui em Minas, e o salão da igreja era mais ou menos como se fosse esse prédio aqui da igreja, esse salão aqui, exatamente assim. E o dono do salão, o que fez? Colocou uma parede aqui assim, dividindo. Então um salão virou dois. E o teto do salão era exatamente a parte superior de gesso. Aí tinha uma outra cobertura, que um dia eu estava olhando lá o forro, e tinha uma outra cobertura que era de um material plástico, mas em cima era um gesso como esse aqui. É o que dividia um salão do outro. Ele pôs uma parede no meio, exatamente no meio, e de uma loja ele transformou em duas. Desse lado aqui
era a igreja nossa. E desse lado de cá, era um bar que tinha karaokê e música ao vivo. Aí você imagina o seguinte, um horário desse aqui, de 6 horas, era o horário que tinha o culto na nossa igreja, mas aqui do lado tinha o karaokê e música ao vivo. Eu fiquei lá quase 2 anos nessa cidade, eu aprendi um monte de música sem querer aprender. Um montão de música eu aprendi. Até na hora do culto eu aprendi a música. Aí eu estava aqui assim, ó, pregando. Irmãos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Aí começava a música aqui e ela subia, porque ela passava pelo forro de gesso. Isso aqui é a mesma coisa que nada. Aí começava a cantar lá. Seu guarda, eu não sou vagabundo, não sou delinquente, sou um cara. Aí eu estava daqui, os irmãos começavam a rir. Porque eu estava aqui pregando e estava a música tocando lá. Seu guarda, eu não sou. Falei, Jesus. E para piorar o seguinte, para piorar assim, é que como era colada a porta, o cara do bar colocava as mesinhas da calçada e os cachaceiros ficavam tudo na porta da onde? Da igreja. Aí você ia entrar na igreja, estava aquele cheiro de cigarro, de bebida, e o pessoal falando besteira na porta. Aí você não sabia se você estava entrando na igreja ou se você estava entrando no bar. Olha a confusão que estava. E aquilo foi, e a igreja já estava ali naquele prédio há anos, e do lado, há anos, era o quê? O bar, há muitos anos. Os obreiros estavam até acostumados, não pastor, é assim mesmo. E eu sou uma pessoa diferente, irmão, quando alguém fala para mim assim mesmo, eu digo, não, não é assim não, você vai mudar. Eu vou orar e esse negócio vai mudar de endereço, eles vão para outro lugar, tocar o forró deles em outro lugar. Que aqui é a igreja, e eles estão atrapalhando a nossa igreja. Toda sexta-feira eu comecei a orar, eu nunca fui lá discutir com a mulher do bar. Nunca fui. E o som deles era altíssimo. Não teve um dia que eu fui lá e assim, quarta-feira à noite, tinha som. Sexta-feira à noite, tinha som. Domingo à noite, tinha som. Quais os dias de culto na igreja? Quarta, sexta, domingo e segunda-feira. Eles só não abriam na segunda, que era o dia de folga deles. Eu falei, eu não vou lá discutir com ela e falar que ela está atrapalhando o culto da igreja, porque eles já estão aqui há anos e a igreja também já está aqui há anos. Eu tenho uma outra ferramenta, a oração. Aí eu comecei a fazer umas vigílias da igreja, comecei a botar a mão na parede e orava, Jesus, Jesus e Jesus. Irmão, não deu 6 meses, a igreja estava naquele prédio há mais de 20 anos, e há 20 anos era aquela situação do bar, mais de 20 anos. Eu em 6 meses comecei a orar, Jesus, 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 e Jesus, e Jesus, e chamava os obreiros, estenda a mão para cá, e Jesus, Jesus. 6 meses aquele bar fechou, mudou de endereço, faliu, bateu as botas, sei lá o que aconteceu, e não existe mais. Diga amém, Jesus. Era uma perturbação aquilo, irmão. Imagina você estar aqui nesse silêncio, aí você começa lá, e nessa casa tem goteira, pinga em mim. Aí você está lá, irmão, é tão bom, Espírito Santo, te amamos. Aí, e pinga em mim, misericórdia. Falei, não dá. Tem que mudar isso aí. Falei, eu não vou lá brigar com a mulher. Eu vou brigar com o capeta. Porque esse negócio aí é do capeta. Está vendendo bebida alcoólica, está vendendo cigarro, está vendendo coisas que não prestam, uma confusão nesse lugar. É um povo aí que está aí fazendo só coisa errada. Esse lugar é do diabo, eu vou orar para fechar. E fechou. Você não tem que brigar com a pessoa, você tem que repreender o demônio. Falou, demônio, você vai sair desse lugar, aqui é a casa de Deus, você não vai ficar nesse lugar, você vai sair, e eu amaldiçoo esse lugar, e vai fechar, e vai quebrar esse negócio, e vai sair daí, porque eles estão atrapalhando a igreja, e o negócio saiu. Às vezes você está com um problema, não é com a pessoa que você tem que brigar, é com o demônio. Quem está me ouvindo, diga amém. É com o Satanás. O Senhor Jesus, voltando aqui para Lucas capítulo 5, verso de número 3, e entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para o que, meus irmãos? Para pescar. O Senhor Jesus mandou Simão Pedro voltar aonde ele não havia tido sucesso. O tema da mensagem é volte a sonhar com o teu milagre. Guarda esse tema aí. Volte a sonhar com o seu milagre. Jesus falou para o Pedro, agora que você já me emprestou seu barco, que eu já preguei, agora vou te dar a bênção. Volta lá no mar, onde você não pescou nada, onde você trabalhou a noite toda e não conseguiu nada, você volta lá para pescar. Aí o Simão Pedro fala para Jesus assim, olha, eu trabalhei a noite toda e eu não peguei nada, mas porque o Senhor manda, eu vou lançar a rede. Aí ele foi.
O Pedro assim deve ter ido assim remando, ele não tinha motor o barco dele. Foi remando pensando assim, rapaz, estou cansado, hein? Trabalhei a noite toda, meu braço está dolorido, joguei rede, puxei rede, joga rede, puxei, não veio nada. O melhor horário é de noite. Agora de dia não pega peixe, mas eu vou obedecer a Jesus. Eu vou ir aonde Ele mandou eu ir. E foi. A obediência do Pedro em relação à palavra de Jesus trouxe para ele a bênção. Quando ele lançou a rede, ele sentiu algo diferente. Quando você obedece ao que Jesus manda você fazer, se prepara, porque coisas diferentes vão começar a acontecer na sua vida. O recurso financeiro vai vir, da onde não se explica. Milagre não se explica, se crê. O recurso vem, amém, Jesus? A cura vem. Diz, pastor, minha parente estava tão doente, eu fiz uma oração que não demorou nem 10 segundos, mas funciona, e funcionou, pastor. Já está de alta em casa, graças a Deus. Todo mundo achou que ela ia morrer, e ela está viva. Às vezes está com um problema sério, aí você começa a ver umas soluções aparecendo. O que é isso? É Deus agindo, é o poder do Espírito Santo. O Pedro jogou a rede, a hora que ele foi puxar, rapaz, o que está acontecendo? Está muito pesado, me ajuda aqui. E alguém foi ajudar ele não conseguia puxar a rede. O barco que ele estava começou quase a afundar, de tanto peso que começou a vir sobre o barco. Era muito peixe. Ele, com a experiência dele de pescador, nunca tinha visto tanto peixe, ele ficou apavorado com aquilo. 1 Coríntios 2,9 diz, o que os olhos nunca viram, o que o ouvido nunca ouviu, o que o coração do homem, que nunca subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Pedro amou Jesus, de qual maneira? Obedecendo a palavra de Jesus. Faça isso, ele fez e teve o resultado. Se você quiser ter o resultado positivo na sua vida, obedeça a Jesus. Não é a religião, não é o pastor, não é a igreja, nada disso. Você tem que fazer obedecer Jesus. Diz aqui o verso 4. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, olha a fé aqui, ó, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Irmão, o Pedro, ele só acertava. Por quê? Porque ele aprendeu a dar ouvidos a Jesus. Quem aprende a dar ouvidos, só tem sucesso. Quem não ouve a Jesus, irmão, depois fica reclamando, puxa, eu não tenho sorte, nada para mim vai para frente, dá tudo errado. Tem pessoa que a pessoa diz assim, parece que tem uma maldição na minha vida, uma maldição. Não é maldição hereditária, não é nada disso não. É porque a pessoa ela não observa, irmão, o caminho do sucesso. Jesus está mostrando, o caminho do sucesso é esse aqui. Só que a pessoa fala assim, não, eu vou por ali que eu acho melhor assim, que eu acho, que eu penso. A pior furada é a gente achar e pensar. Eu vou seguir o pensamento de Jesus, ali é o caminho, então eu vou por aquele caminho ali. Jesus falou para o Pedro, deixa a rede, deixa o peixe e me segue. Ele poderia ter perguntado assim, viu, mas eu vou viver do que agora? Porque eu sou profissional da pesca, a minha família é sustentada com a pesca do peixe. O que eu vou fazer da minha vida? O Pedro não ficou perguntando nada disso. Ele apenas obedeceu Jesus e ele teve as necessidades dele supridas e ele foi uma grande bênção para a igreja. Você quer ser uma bênção para a sua família, para a sua casa? Ouça a Jesus. Por quê? 1 Coríntios 2,9 diz, o que os olhos nunca viram, o que o ouvido nunca ouviu. O Pedro nunca tinha visto tanto peixe. Tem coisa que você nunca viu
e que você vai ver na sua vida. Diga glória a Deus. É bênção que você nunca viu, é recurso que você nunca viu, é resposta que você nunca viu de Deus, você vai ver. O que nunca se ouviu e o que nunca subiu ao coração. Jamais o Pedro imaginou que um dia, ele que era um simples pescador e pecador também, Deus o transformou, ele iria ficar de pé e um grupo grande de pessoas ia fazer fila e as pessoas iam ser curadas com a sombra. Ele nem colocava a mão, a pessoa passava assim embaixo da sombra da mão dele e as pessoas eram curadas. Jamais o Pedro imaginaria isso, que ele seria tão usado por Deus no ministério dele. Ele foi. Tem coisas que você nunca imaginou na sua vida. Há 20 anos atrás, eu estava sentado numa cadeira igual você está. E jamais eu imaginaria que eu seria um pregador. E eu sentadinho na minha cadeira, Deus começou a falar ao meu coração. Um incômodo vinha. Deus mostrava algo. Eu fui seguindo as direções. As portas começaram a se abrir. Não foram portas grandonas, não. Foram portas assim, bem pequenininhas. E eu fui entrando por elas. As oportunidades que apareciam, ia pegando. Era para limpar o banheiro, era para ajudar a vovó a caminhar do outro lado da rua, era para buscar uma coisa lá longe, fazer não sei o quê, visitar alguém. As portinhas foram se abrindo e eu fui entrando. E Deus foi mostrando o caminho. Eu fui sendo fiel no pouco e Deus foi dando mais. E foi dando, e foi dando. Tem muito mais ainda para dar. Então entenda o seguinte, você quer ter uma vida abençoada, pastor? Eu quero. O tema da mensagem é, volte a sonhar com o teu milagre. O Pedro precisava de um milagre. Jesus supriu a necessidade dele, mas deu muito mais para ele. Deus quer dar muito mais para você. Amém? Que Deus fale mais ao seu coração. Estou seguindo. Venha participar de uma reunião na Igreja da Graça em Ribeirão das Neves. A equipe de fé do missionário R.R. Soares vai te ajudar a tomar posse da bênção. Às segundas-feiras, campanha da prosperidade, às 19h30. Quarta-feira, campanha da família, às 9, 15 e 19h30. Sexta-feira, campanha de cura e libertação espiritual, às 9, 15 e 19h30. E no domingo, busca do Espírito Santo, estudo bíblico e oração da fé. Anote nosso endereço: Avenida Ida Jubeline, número 401, bairro Florença, Ribeirão das Neves. Venha participar. Você é o nosso convidado especial. Você ouviu o programa A Hora da Graça de Deus.